Liguei 9 vezes para os meus pais do quarto do hospital. Naquele momento, os médicos não tinham certeza se eu sobreviveria. Mas minha mãe não atendeu nenhuma das ligações, porque minha irmã precisava de ajuda para se mudar. Era preciso levar o sofá para a casa nova dela. Enquanto isso, eu estava deitada com um coágulo no pulmão, com uma cânula de oxigênio no nariz, olhando para o celular, que mostrava repetidamente que meus pais estavam ocupados. Eles estavam a apenas 25 minutos de distância. Mas em vez de irem até mim, estavam carregando móveis. Tenho uma empresa de cuidados domiciliares para idosos e pessoas gravemente doentes. Todos os dias ajudamos quem está passando pelo momento mais difícil da vida. Mas eu nunca imaginei que seria justamente a minha própria tragédia que me mostraria quem realmente era a minha família. Então peguei o telefone mais uma vez. Mas dessa vez não liguei para os meus pais. Liguei para o meu advogado. E quando meus pais finalmente entraram no meu quarto, todos os documentos já estavam assinados. E as consequências da indiferença deles já não podiam mais ser desfeitas. Bem-vindo ao canal História ***. Aqui finalmente quem passou tempo demais carregando tudo em silêncio é ouvido. Se você já foi aquela pessoa forte com quem ninguém se preocupava, esta história vai tocar o seu coração. Escreva nos comentários de que cidade você é. E inscreva-se no canal para não perder a próxima história. Meu nome é Cara Myers. Tenho 36 anos. Sou proprietária de um serviço de cuidados domiciliares no centro de Indiana. Enviamos cuidadores e auxiliares para atender idosos e pessoas gravemente doentes que já não conseguem cuidar de si mesmas. Tudo começou com um único cliente e uma velha minivan usada. Hoje tenho 40 funcionários. A maior ironia da minha vida é que todos os dias faço de tudo para que pessoas desconhecidas não fiquem sozinhas quando mais precisam. Mas jamais imaginei que seria justamente a minha própria família a me abandonar. E isso aconteceria no único momento em que eu precisaria de ajuda. Algumas semanas antes, comecei a me sentir estranha. Subia uma escada e já ficava sem ar. Também comecei a sentir uma dor surda na panturrilha esquerda. Achei que fosse apenas cansaço depois de uma longa viagem. Mesmo assim, resolvi procurar um médico. Ele examinou minha perna com atenção. Franziu a testa. E disse, pode ser um coágulo. Ele pediu exames. E me alertou para ir imediatamente ao hospital se eu sentisse dor no peito ou dificuldade para respirar. Concordei. Marquei o retorno. E voltei ao trabalho. Porque eu sempre fui aquela pessoa em quem todos podiam confiar. E naquela época eu acreditava que pessoas assim não tinham o direito de adoecer. A frase "você é a forte da família" me acompanhou a vida inteira. Minha mãe dizia isso desde que eu era criança. Durante 30 anos achei que fosse um elogio. Até perceber que não era. Era uma permissão. Uma permissão para que todos se apoiassem em mim. Pedissem. Exigissem. Recebessem. Sem nunca perguntar se eu ainda conseguia suportar aquele peso. Era isso que minha família nunca enxergava. Ou talvez, simplesmente não quisesse enxergar. Na minha família eu era a pessoa que sustentava tudo, sem fazer alarde. Não porque fosse a mais rica, mas porque resolvia todos os problemas em silêncio, antes mesmo que os outros percebessem. Eu pagava a estadia dos meus pais em uma boa residência para idosos. Minha mãe contava, toda orgulhosa, para as amigas sobre o lugar maravilhoso que eles tinham escolhido, como se aquela decisão tivesse sido deles. Quando, na verdade, era eu quem pagava tudo. Na minha apólice de seguro de vida, meus pais eram os principais beneficiários. O valor era suficiente para garantir o futuro deles. Eu queria que se alguma coisa acontecesse comigo, eles nunca passassem necessidade. E como se isso ainda não fosse suficiente. Naquele mesmo mês, concordei em pagar a entrada da casa nova da minha irmã, Bridget. Sem aquele dinheiro, ela e o marido, Dennis, simplesmente não conseguiriam comprar o imóvel. Eu nunca esperei agradecimento. Nunca foi por isso. Eu ajudava porque podia ajudar. E com o tempo comecei a acreditar que ser necessária era quase a mesma coisa que ser amada. Parecia tão parecido que deixei de perceber a diferença. Uma semana antes de tudo acontecer, falei com minha mãe por telefone. Comentei, quase sem pensar, que estava muito cansada, que o médico tinha pedido exames adicionais. Mas ela agiu como se nem tivesse ouvido. Ela sempre fazia isso quando o assunto não era Bridget ou os netos. Cara, você sempre foi a forte da família, disse ela calmamente. Vai ficar tudo bem. Como sempre. Vai ficar tudo bem. Ouvi essa frase a vida inteira. Durante muito tempo achei que fosse um elogio. Mas só quando me vi deitada naquela cama de hospital entendi o verdadeiro significado. Não era apoio. Era apenas uma maneira conveniente de encerrar o assunto.
Minha mãe já tinha decidido que eu nunca tinha problemas, e por isso nunca precisaria de ajuda. Naquele momento eu ainda não fazia ideia de quanto ela realmente acreditava nisso. Tudo aconteceu numa sexta-feira de manhã. Eu estava no escritório, em pé diante do quadro com a escala dos funcionários. Segurava uma xícara de café em uma das mãos. Tentava organizar os plantões do fim de semana. Então, de repente, tudo começou a girar. Não era uma simples tontura. Era muito pior. Parecia que o ar tinha ficado espesso como se fosse água. Tentei respirar fundo, mas meus pulmões simplesmente não respondiam. Uma dor aguda atravessou meu peito, tão forte que a xícara escapou da minha mão. Ela se espatifou no chão, e o barulho pareceu distante, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Minha gerente do escritório, Pam, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela trabalhava comigo desde a época em que a empresa tinha apenas uma velha minivan. Pam nunca entrava em pânico. Ela olhou para o meu rosto e imediatamente ligou para a ambulância. Nem tive tempo de escorregar completamente até o chão, ao lado do armário de arquivos. Lembro do piso frio encostando no meu rosto. Lembro da voz calma da Pam. Ela dizia ao atendente minha idade. Explicava que eu mal conseguia respirar. E naquele instante, um pensamento atravessou minha mente. Como ela age bem em situações de emergência. Fui eu quem a ensinou. Depois disso, só me lembro do teto, dos paramédicos, da máscara de oxigênio, de um homem de olhos gentis pedindo para eu apertar seus dedos. Eu queria responder, queria dizer alguma coisa, mas não tinha ar nem para pronunciar uma única palavra. Fui colocada na ambulância. As portas se fecharam. A sirene começou a tocar. E em algum momento do caminho até o hospital, entre a falta de ar e a sensação de que eu estava sendo levada para muito longe, um pensamento assustador tomou conta de mim. Eu posso morrer. Hoje, justamente hoje. Eu, a mesma pessoa que sempre foi a forte da família, a mesma que passou a vida inteira cuidando de todo mundo, eu podia morrer numa sexta-feira comum deitada numa maca. E a última coisa que fiz na minha vida teria sido organizar a escala de trabalho para o fim de semana de outras pessoas. Na emergência tudo aconteceu muito rápido. Rápido demais. Na mesma hora percebi que a situação era grave. Fizeram exames. Colocaram um acesso na minha veia. Médicos e enfermeiros falavam sem parar ao meu redor. Discutiam meus resultados como se eu nem estivesse ali. Algum tempo depois fui levada para a UTI. A médica se aproximou da minha cama. Ela tinha um olhar cansado, mas sincero. Pedi que não escondesse a verdade. E ela contou tudo exatamente como era. Eu estava com uma embolia pulmonar. O coágulo que havia começado na minha perna se soltou e chegou ao meu pulmão. E era um coágulo grande. A médica não tentou suavizar a situação. Disse que as próximas 24 a 48 horas seriam as mais perigosas. Eu já estava recebendo medicamentos para impedir que o coágulo aumentasse. Agora restava estabilizar meu estado e decidir se seria necessária uma cirurgia. Depois ela acrescentou em voz baixa. Muitas pessoas se recuperam completamente depois disso. Mas, nem todos conseguem. Depois de uma breve pausa, a médica disse mais uma coisa. Você precisa avisar sua família que está aqui. Avisar minha família. Eu estava deitada na cama do hospital. O oxigênio chegava por uma fina cânula no nariz. Ao meu lado, o monitor marcava o ritmo constante dos meus batimentos. E nunca em toda a minha vida eu tinha me sentido tão sozinha. Não porque não houvesse ninguém por perto, mas porque as pessoas que deveriam ter chegado primeiro estavam a apenas uma ligação de distância. E pela primeira vez na vida eu já não tinha certeza de que realmente viriam. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam. Eu dizia a mim mesma que estava exagerando. Claro que eles viriam. Minha mãe certamente correria para o hospital. Provavelmente ainda brigaria comigo por não ter ligado antes. Abri minha lista de contatos. Encontrei o número dela. Toquei para ligar, e esperei ouvir sua voz. O telefone chamou por um longo tempo. Um toque. 2, 3, 4. Depois entrou a caixa postal. A voz alegre da gravação, a mesma que ela não mudava havia anos, pediu que eu deixasse uma mensagem. Respirei fundo e falei o máximo que meus pulmões permitiram. E mãe, sou eu. Estou na UTI do Hospital St. Vincent. Encontraram um coágulo no meu pulmão. É muito sério. Por favor, me liga assim que ouvir esta mensagem. Desliguei. E fiquei olhando para o teto, tentando me convencer de que ela devia estar dirigindo. Ou tomando banho. Ou, como sempre, tinha deixado o celular em outro cômodo. Esperei 10 minutos. Cada minuto parecia uma eternidade. Depois liguei para o meu pai. A história se repetiu. 4 longos toques.
E a caixa postal? Deixei praticamente a mesma mensagem. Só que minha voz já estava ainda mais fraca. Continuei dizendo a mim mesma que eles logo viriam as chamadas perdidas, que o telefone tocaria a qualquer instante. Foi então que me lembrei. Era sexta-feira. Naquele fim de semana, Bridget estava se mudando para a casa nova. A mesma casa cuja entrada tinha sido paga por mim. Meus pais haviam prometido ajudá-la a carregar as caixas e os móveis. Mas, será que um coágulo no pulmão da própria filha era menos importante do que uma mudança? Será que um sofá valia mais do que eu? Eu queria acreditar que, mesmo na nossa família, existia um limite. Que havia um momento em que o risco de vida de uma filha seria mais importante do que qualquer tarefa doméstica. Fiquei deitada no quarto, sem tirar os olhos do celular, esperando ver o nome da minha mãe aparecer na tela. É uma sensação estranha. Talvez você esteja morrendo. Mas o que mais preocupa não é a morte. É o medo de parecer inconveniente. É isso que acontece quando você passa 36 anos acreditando que precisa ser sempre a pessoa forte. Mesmo deitada na UTI, eu ainda me sentia culpada. Como se a minha doença estivesse atrapalhando a vida de todo mundo. Nas 2 horas seguintes, liguei mais 5 vezes. 3 vezes para minha mãe. 2 vezes para meu pai. Todas as ligações terminaram do mesmo jeito. Longos toques. E a caixa postal? Depois da 6ª tentativa, parei de deixar mensagens. Eu já tinha dito tudo o que podia. E ouvir minha própria voz, cheia de medo, estava ficando insuportável. Então cometi um erro. Abri o grupo da família. E entendi tudo na mesma hora. As mensagens apareciam sem parar. Minha mãe estava online. Ela publicava fotos. A sala da casa nova da Bridget. Caixas espalhadas por toda parte. Depois meu pai. Vermelho de cansaço, sorrindo de orelha a orelha. Ao lado de Dennis, carregando justamente aquele sofá. Embaixo das fotos havia emojis. Risadas. Parabéns. E uma mensagem da minha mãe. O melhor dia de todos. Estou tão orgulhosa da nossa menina e da linda casa nova dela. Nossa menina. Naquele instante compreendi uma verdade dolorosa. Às vezes, você passa a vida inteira fazendo tudo pela família. E de repente descobre que nunca foi a pessoa mais importante para eles. E o que mais machuca não é uma discussão, nem uma briga. É a compreensão silenciosa de que você sempre ficou em último lugar. Olhei para a tela. Depois virei o celular de cabeça para baixo. E pela primeira vez desde que a ambulância me levou ao hospital, o medo desapareceu. No lugar dele surgiu outro sentimento. Frio, calmo e extremamente claro. Naquele dia, meu celular finalmente vibrou. Por um segundo, meu coração acelerou. Tive certeza de que era minha mãe. Finalmente. Mas a mensagem era da Bridget. Ela já tinha visto minhas ligações. Já tinha lido minhas mensagens dizendo que eu estava no hospital. Que a situação era muito séria. Ela leu tudo. E foi isso que me escreveu enquanto eu estava deitada na UTI. Ah, hoje estamos o dia todo ocupados com a mudança. Ainda bem que tem gente cuidando de você. Descansa. Depois a gente se fala. Ainda bem que tem gente cuidando de você. Como se eu tivesse ido passar uns dias em um spa. Como se as pessoas que monitoravam meu coração e minha respiração a cada minuto estivessem apenas fazendo um favor, e não salvando a minha vida. Li aquela mensagem 3 vezes. Esperei que viesse outra. Pensei que ela escreveria. O quê? Você está no hospital? O que aconteceu? Você está bem? Já estou indo. Mas a segunda mensagem nunca chegou. Com uma única mensagem curta, Bridget decidiu que o meu sofrimento já não precisava da presença dela, que outra pessoa cuidaria de mim. E foi naquele instante que eu finalmente entendi. Para minha família, a minha vida não era importante o suficiente para interromper uma simples mudança. Na cabeça dela, se os médicos já estavam cuidando de mim, então sua ajuda não fazia mais diferença. Ela continuou a mudança tranquilamente. E o que mais doía nem era isso. Naquele silêncio da UTI, percebi uma verdade assustadora. Bridget não ficou assim sozinha. Ela cresceu observando a nossa família. Minha mãe passou a vida inteira tratando a mim como se eu estivesse sempre bem. Como se eu nunca precisasse de ajuda. Nem de apoio. Minha irmã apenas aprendeu essa lição. Ela repetia o comportamento que viu durante toda a vida. E para ser sincera, houve um tempo em que eu também acreditava nessas regras. Até o dia em que acordei em uma UTI, cercada pelo som dos aparelhos. E percebi que ninguém tinha vindo me ver. Não respondi à mensagem da Bridget. O que eu poderia dizer para alguém que acreditava que um emoji de coração podia substituir estar ao meu lado? Coloquei o celular de volta sobre a cama. E pela primeira vez comecei a pensar em tudo que havia construído. Na minha empresa. No meu dinheiro.
no meu seguro de vida, em tudo que era meu, e nos nomes que apareciam em todos aqueles documentos. Mas ainda havia um número na minha lista de contatos. Meu irmão mais novo, Eli. Ele tinha 30 anos. Era o caçula da família. Trabalhava como professor de artes industriais em uma escola da cidade vizinha, e sempre parecia viver um pouco à margem das regras da nossa família. Ele não era o favorito, mas também nunca era aquele sobre quem jogavam toda a responsabilidade. Ele simplesmente era uma boa pessoa, sem condições, sem interesses. Do jeito que, por algum motivo, nós nunca aprendemos a ser. Para falar a verdade, no começo eu nem queria ligar para ele. Pensei que estivesse dando aula, que não devia assustá-lo. Era o velho hábito falando mais alto, o mesmo que sempre me fazia pedir desculpas por precisar de ajuda. Mas naquele momento eu estava cansada demais. Estava com medo, e já não me restava quase nenhum orgulho. Toquei no botão para ligar. Eli atendeu no segundo toque. No segundo, mal consegui dizer: Eli, estou no hospital. Minha voz falhou antes que eu terminasse a frase. E sabe o que ele fez? Não começou a fazer perguntas. Não quis saber o quanto era grave. Não pediu explicações. Não disse que iria mais tarde. Ele fez apenas uma pergunta: em qual hospital você está? E logo em seguida disse: já estou indo. Então desligou. Nem me deu tempo de dizer que não precisava. Cerca de 40 minutos depois, a porta do quarto se abriu. Eli estava ali. Tinha vindo direto do trabalho. Ainda havia serragem grudada no jeans por causa da oficina da escola. Seu rosto estava pálido de preocupação. Ele caminhou rapidamente até minha cama. Segurou minhas mãos. Apertou com força. E disse baixinho: estou aqui. Você não está sozinha. E não vou a lugar nenhum. Foi naquele momento que chorei pela primeira vez. Não quando a ambulância me levou. Não quando a médica disse que eu podia morrer. Mas naquele instante. Porque durante 36 anos, eu me acostumei a ser a pessoa que sempre aparecia para ajudar os outros. Mas nunca soube como era receber esse mesmo cuidado de alguém, quando alguém aparece por sua causa. É uma sensação impossível de descrever. É como finalmente tirar dos ombros um peso que você carregou por tanto tempo que já nem percebia o quanto era pesado. Ele ficou ao meu lado. Ligou para a escola. Pediu que encontrassem alguém para substituí-lo. Passou as noites dormindo em uma desconfortável cadeira de plástico ao lado da minha cama. Toda vez que as enfermeiras entravam de madrugada para verificar os aparelhos e os medicamentos, ele acordava imediatamente, só para ter certeza de que eu estava bem. No segundo dia, os remédios começaram a fazer efeito. Respirar ficou mais fácil. Meus níveis de oxigênio foram melhorando aos poucos. A médica sorriu e disse: o pior já passou. Embora ela também tenha avisado que o perigo ainda não tinha acabado. A fase mais crítica havia passado. Mas ainda era cedo para relaxar. Naquela noite demorei muito para conseguir dormir. Meu nível de oxigênio já estava estável. Pela primeira vez em vários dias, minha mente estava completamente lúcida. E então fiz aquilo que sempre soube fazer melhor. Olhei para minha vida com honestidade. Sem desculpas. Sem enganar a mim mesma. Lembrei que todos os meses o dinheiro saía da minha conta para pagar a residência dos meus pais. Lembrei da minha apólice de seguro de vida, na qual eles eram os principais beneficiários. Lembrei da entrada da casa da Bridget. O dinheiro que prometi antes de descobrir quanto eu realmente valia para minha própria família. Depois, os acontecimentos dos 2 últimos dias voltaram à minha mente. 9 ligações ignoradas. Aquele sofá. O emoji de coração. E a mensagem: ainda bem que tem gente cuidando de você. Estranhamente, eu quase não sentia raiva. A raiva é quente. Ela explode. Mas o que havia dentro de mim era diferente. Frio, calmo. Como se eu finalmente tivesse aberto o livro de contas da minha vida. E pela primeira vez, tivesse feito todos os cálculos corretamente. Durante anos, passei a vida justificando minha família. Dizia a mim mesma que eles me amavam. Apenas demonstravam isso do jeito deles. Encontrava uma explicação para cada atitude. Preenchia o silêncio deles com desculpas inventadas por mim. Mas em apenas 2 dias eles me mostraram a verdade. Com absoluta clareza. Com absoluta sinceridade. O meu lugar naquela família estava abaixo de uma mudança. Abaixo de um velho sofá. Abaixo da certeza confortável de que eu nunca precisava de nada. Olhei para Eli. Ele dormia naquela cadeira desconfortável do hospital. Até dormindo, sua mão continuava próxima da minha. E foi naquele momento que compreendi uma coisa muito simples. Passei toda a minha vida oferecendo amor. Meu tempo. Minha energia. Meu dinheiro.
para pessoas que nem sequer apareceram quando eu precisei. Enquanto isso, a única pessoa que realmente esteve ao meu lado tinha passado anos quase despercebida por mim. Naquele instante, tomei uma decisão. Aquilo nunca mais aconteceria. E eu já sabia exatamente como colocaria um ponto final naquela história. Na manhã seguinte, minha decisão ficou ainda mais forte. Acordei com o celular vibrando. Era novamente o grupo da família. Logo cedo, minha mãe já estava enviando novas fotos. Agora aparecia a cozinha completamente montada. Abaixo da imagem, ela escreveu: "Pronto. Finalmente terminamos a mudança. Ontem todo mundo comeu pizza junto. Que fim de semana maravilhoso. Estamos tão felizes. Uma verdadeira bênção." Rolei a conversa lentamente. Mensagem após mensagem. Fotos das caixas, da casa nova, do sofá, dos netos, da pizza, risadas, piadas, parabéns. 2 dias inteiros de conversa. E não havia uma única palavra sobre mim. Nenhuma. Durante 48 horas, meu nome não apareceu uma única vez no grupo da família. Enquanto isso, eu permanecia deitada na UTI. A apenas 15 minutos de carro da casa onde eles comemoravam a mudança. Minha mãe encontrou tempo para tirar fotos da cozinha nova. Encontrou tempo para contar a todos como estava feliz, mas não encontrou alguns segundos para perguntar se a filha mais velha ainda estava viva. Coloquei o celular devagar sobre o lençol branco do hospital. Talvez você imagine que naquele momento eu estivesse tomada pela raiva. Mas não. O que eu senti era completamente diferente. Não havia ódio, nem revolta. Pelo contrário, dentro de mim havia uma calma surpreendente. É a mesma sensação de passar muito tempo tentando resolver um problema difícil. E de repente encontrar a única resposta correta. Minha família já tinha dito tudo através das próprias atitudes. Com absoluta clareza. Eles me mostraram exatamente quanto eu significava para eles no momento em que deixei de ser útil. Agora só faltava fazer com que minhas decisões refletissem essa verdade. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. Não é gritar. Não é discutir. É simplesmente fazer justiça. Dar a cada pessoa exatamente o lugar na sua vida que ela mesma escolheu ocupar. Peguei o celular novamente. Mas não abri o grupo da família. Também não liguei para minha mãe. Procurei outro número. O número da pessoa em quem eu realmente confiava para cuidar das coisas importantes. E fiz a única ligação que realmente fazia sentido naquela manhã. Meu advogado se chamava Joel Whitfield. Ele trabalhava comigo praticamente desde o início da minha empresa. Foi ele quem preparou os contratos do meu negócio. E 3 anos antes também organizou meu testamento e toda a documentação relacionada à minha herança. Joel era um homem extremamente calmo e sensato. Mais de uma vez, foi ele quem me impediu de tomar decisões precipitadas. Quando atendeu, expliquei tranquilamente por que estava ligando. Primeiro contei que estava na UTI. Depois falei sobre o coágulo. Sobre as 9 ligações que ninguém atendeu. Sobre a mudança. Sobre a pizza. E por fim, disse que queria alterar meu testamento. Trocar os beneficiários do meu seguro de vida. Parar de pagar a residência dos meus pais. E cancelar oficialmente a transferência do dinheiro para a entrada da casa da Bridget, enquanto o valor ainda não tivesse sido enviado. Eu queria fazer tudo dentro da lei, sem pressa. Mas ali mesmo no hospital, do outro lado da linha, fez-se silêncio. Depois Joel falou baixinho: "Cara, vou fazer exatamente o que você está pedindo. Mas antes preciso lhe fazer uma pergunta. Não apenas como seu advogado, como seu amigo. Você tem certeza de que está tomando uma decisão? E não apenas reagindo à dor? Porque dentro de um quarto de hospital, é muito fácil confundir essas duas coisas. Eu não quero que daqui a um mês, você se arrependa do que decidir hoje." Sorri. Talvez fosse justamente por isso que eu confiasse nele havia tantos anos. Se ele não tivesse feito essa pergunta, eu até estranharia. Respondi imediatamente. Com toda a calma. Joel, durante 36 anos, eu sempre encontrei desculpas para minha família. Sempre procurei explicar o comportamento deles. Mas estes últimos 2 dias finalmente responderam à pergunta que passei tempo demais com medo de fazer. Isso não é mágoa. Eu apenas decidi acreditar naquilo que eles mesmos me mostraram. Ele ficou em silêncio mais uma vez. Depois respondeu: "Tudo bem. Estarei aí dentro de 1 hora. E peça para sua médica também estar presente. Vamos fazer tudo da maneira correta, para que ninguém possa contestar esses documentos no futuro." Eu sabia exatamente por que ele tinha dito aquilo. Depois de tantos anos lidando com contratos e documentos, aprendi uma verdade importante. As maiores disputas quase sempre começam depois que uma pessoa morre.
E a pergunta costuma ser sempre a mesma. Ela estava em pleno uso das suas faculdades mentais quando assinou esses documentos? As pessoas que perdem uma herança adoram dizer que a pessoa estava confusa, sob efeito de medicamentos, que não entendia o que estava fazendo, ou que foi pressionada por alguém. Eu não pretendia deixar nenhuma brecha. Por isso, antes mesmo de Joel chegar, pedi que chamassem minha médica. A mesma mulher que na primeira noite, teve coragem de me contar toda a verdade sobre o meu estado. Olhei para ela e expliquei, com toda a sinceridade, o que eu estava prestes a fazer. Expliquei a ela o motivo. Depois perguntei diretamente. A senhora pode registrar oficialmente no meu prontuário que estou em pleno estado de consciência. Compreendo perfeitamente minhas decisões e sou totalmente capaz de tomar decisões jurídicas e financeiras. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Era o olhar de duas mulheres cansadas que já tinham enfrentado coisas demais na vida. Depois respondeu com tranquilidade. Sim. Ela disse que meus exames estavam bons. Meu nível de oxigênio estava estável. Minha mente estava completamente lúcida. E que do ponto de vista médico eu era plenamente capaz de tomar qualquer decisão. Mais do que isso, ela mesma se ofereceu para fazer essa anotação no meu prontuário. E também aceitou ser testemunha na assinatura dos documentos. Agradeci de coração. Ela não fazia ideia do quanto aquilo significava para mim. Minha enfermeira do turno da noite se chamava Dona. Era uma mulher forte, segura de si, usando óculos presos por uma corrente. Daquelas pessoas que não gostam de conversa fiada. Em apenas 2 noites observei a maneira como ela trabalhava. Com calma, precisão, sem nenhum movimento desnecessário. E por algum motivo, senti imediatamente que podia confiar nela. Quando pedi que fosse a segunda testemunha, ela aceitou sem hesitar. Quando Joel chegou com sua pasta de couro, tudo já estava preparado. A médica que confirmaria que eu estava em plena capacidade mental. A enfermeira que assinaria como testemunha. E o advogado que faria tudo conforme a lei. Pela primeira vez em vários dias, voltei a me sentir eu mesma. Não como uma paciente, mas como uma mulher que sempre gostou de fazer tudo da maneira certa. De um jeito que ninguém pudesse contestar depois. Joel colocou a pasta aos pés da minha cama. Espalhou os documentos sobre a pequena mesa do hospital. A mesma mesa onde, nos 2 dias anteriores, deixavam refeições que eu mal conseguia tocar. E de repente aquela simples mesa se tornou o lugar mais importante onde eu já pisaria uma assinatura. Joel explicou cada documento com calma. Sem pressa. Sem qualquer pressão. De um lado da cama estava a médica. Do outro, Dona. O primeiro documento alterava os beneficiários do meu seguro de vida. Os nomes dos meus pais desapareceram. No lugar deles, escrevi o nome de Eli. Depois acrescentei mais um beneficiário. Até eu me surpreendi com aquela decisão. Era um fundo de assistência aos funcionários da minha empresa. Havia anos eu sonhava em criar esse fundo, para ajudar cuidadores e auxiliares que dedicavam a vida inteira a cuidar dos outros, até chegarem ao próprio limite. Depois veio o Novo Testamento. Redistribuí todos os meus bens, seguindo exatamente os mesmos princípios. Em seguida, assinei a ordem para interromper o pagamento mensal da residência dos meus pais. E o último documento cancelava oficialmente a transferência do dinheiro destinado à entrada da casa da Bridget. Tudo foi concluído a tempo, antes que o valor fosse depositado na conta dela. Li cada folha com atenção. Certifiquei-me de compreender cada palavra. Só então assinei. Minha mão não tremia nem um pouco. A médica me observava. Dona assinava como testemunha. Joel autenticava toda a documentação. Não houve drama. Ninguém chorou. Ninguém fez discursos emocionados. O único som era o da caneta deslizando sobre o papel. Assinatura após assinatura. Era como se eu estivesse reescrevendo a minha própria vida. Dali em diante, tudo o que construí ao longo dos anos passaria para as mãos de quem realmente esteve ao meu lado quando isso mais importava. Quando terminei a última assinatura, recostei lentamente a cabeça no travesseiro. E senti uma leveza, como não sentia havia muitos anos. Olhei para Joel, depois para a médica, depois para a Dona, e disse baixinho apenas uma frase. Acho que, agora finalmente tudo está no lugar certo. Depois completei. Hoje eu reescrevi toda a minha vida em favor das pessoas que realmente estiveram ao meu lado. Falei aquilo deitada na cama do hospital, porque foram essas pessoas que vieram até mim. As outras nem sequer encontraram tempo para me visitar. Dona permaneceu em silêncio. Apenas fez um leve gesto afirmativo com a cabeça. Provavelmente, depois de tantos anos trabalhando na UTI, ela já tinha testemunhado centenas de tragédias familiares.
Ela sabia melhor do que ninguém que às vezes é justamente uma doença grave que abre os olhos de uma pessoa. E tive a impressão de que ela ficou feliz ao ver que, desta vez, a justiça finalmente tinha prevalecido. Joel guardou cuidadosamente os documentos assinados de volta na pasta. Deixou as cópias comigo. Os originais seriam enviados imediatamente para o local onde deveriam ficar arquivados. Já na porta, ele parou. Olhou para trás. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse baixinho: "Está tudo pronto. Agora tudo foi feito da maneira correta. E ninguém mais poderá desfazer isso." Depois dessas palavras, ele foi embora. O quarto voltou a ficar em silêncio. Apenas o som constante do monitor quebrava o silêncio. Naquele momento, ele tinha saído para buscar um café. Quando voltou, viu a pasta com os documentos. Entendeu imediatamente o que havia acontecido. Mas não fez nenhuma pergunta. Porque ele sempre soube reconhecer quando alguém precisava de respeito pelas próprias decisões, e não de explicações. Não liguei para meus pais. Também não escrevi no grupo da família. Eu não queria provar nada para ninguém. Nunca fui o tipo de pessoa que faz escândalos. Além disso, o sentido de tudo aquilo nunca foi provocar uma reação deles. Minha decisão simplesmente existia. Oficialmente. Legalmente. Confirmada por testemunhas. E já não dependia de eles descobrirem naquele dia, dali a um mês ou por acaso. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo senti uma paz verdadeira. Em algum lugar da cidade, minha mãe continuava organizando as caixas na cozinha nova. Provavelmente estava feliz, aproveitando aquele momento. Em outro lugar, Bridget arrumava as almofadas da sala da casa nova. Ela ainda não sabia que aquela casa acabará de deixar de fazer parte do seu futuro. Enquanto isso, eu permanecia deitada naquele quarto de hospital, para onde nenhum deles tinha ido. E por mais estranho que pareça, pela primeira vez em muitos anos eu estava em paz. Eu não tinha dúvidas. Mais cedo ou mais tarde, eles descobririam tudo. É sempre assim. A residência dos meus pais avisaria que os pagamentos mensais haviam sido interrompidos. O banco informaria que a transferência para a compra da casa tinha sido cancelada. Só então eles se lembrariam de mim. E finalmente apareceriam. Não porque sentissem saudades. Nem porque estivessem preocupados com a minha saúde. Mas porque o dinheiro tinha acabado. Eu tinha quase certeza disso. E só desejava uma coisa. Que até lá eu já estivesse suficientemente recuperada. Para recebê-los não como uma paciente frágil, mas como uma mulher que finalmente aprenderá a escolher a si mesma. E como logo descobri, eu não estava errada. Passaram-se apenas alguns dias, e tudo aconteceu exatamente como eu havia imaginado. No terceiro dia, fui transferida da UTI para um quarto comum. Os médicos disseram que tinham conseguido controlar o coágulo. O maior perigo já tinha passado. Agora me esperavam longos meses de recuperação. E medicamentos que eu precisaria tomar por muito tempo. Todos os dias, depois do trabalho, ele ia me visitar. Levava comida caseira. Comprava revistas engraçadas para me distrair um pouco. Às vezes, simplesmente se sentava ao meu lado. Conversávamos durante horas. Naqueles poucos dias, acho que nos aproximamos mais do que em todos os anos anteriores. Como se só então estivéssemos realmente nos conhecendo. Meus pais continuavam sem ligar. Bridget também permanecia em silêncio. Mas aquele silêncio já não me machucava. Pelo contrário, parecia apenas a calma que antecede algo inevitável. E tudo começou com uma ligação do banco. Meu contador me avisou que o cancelamento da transferência havia sido concluído com sucesso. O dinheiro destinado à entrada da casa da Bridget foi recuperado antes de chegar à conta do vendedor. Isso significava que em algum escritório onde a compra estava sendo finalizada, alguém já tinha percebido que o valor esperado nunca chegou. Consegui imaginar a cena. Um funcionário do banco olhando confuso para a tela do computador. O responsável pela negociação fazendo ligações. Todo mundo tentando entender por que o dinheiro não aparecia. E a casa nova da Bridget. A mesma casa onde, poucos dias antes, todos comemoravam a mudança. De repente estava em risco. E nenhuma pizza de comemoração seria capaz de resolver aquilo. Curiosamente, eu não sentia nenhum prazer com essa situação. E faço questão de dizer isso, porque sem honestidade, esta história perderia todo o seu sentido. Eu não sentia alegria pelos problemas deles. Apenas observava em silêncio as consequências. Consequências que não foram criadas por mim. Eu apenas deixei de salvá-los o tempo todo. Durante 36 anos, fui a rede de segurança da minha família. Sempre os amparava quando caíam. Mas agora, eu simplesmente parei de fazer isso. E todo o resto aconteceu sozinho. O primeiro a perceber foi Dennis.
Provavelmente porque ele notava a falta de dinheiro antes mesmo de perceber os sentimentos das pessoas. Mas o mais surpreendente foi outra coisa. Ele não ligou para mim. Ligou para Eli. Nem naquele momento alguém pensou em telefonar para a mulher que ainda estava internada no hospital. Eli colocou a ligação no viva voz. Nós ouvimos a conversa juntos. A cada nova frase, ele erguia mais as sobrancelhas. Dennis estava claramente nervoso. Disse que o banco não tinha recebido o valor da entrada, que a compra da casa poderia ser cancelada, que os vendedores já pensavam em desistir do negócio. Depois perguntou: Eli, por acaso você sabe o que está acontecendo? Deve ter sido algum engano. A Cara prometeu ajudar. A Cara sempre cumpre o que promete. Sempre dá para contar com a Cara. Sorri sem querer. As mesmas palavras de sempre. A Cara sempre resolve. Sempre dá para contar com a Cara. Minha mãe repetiu isso a vida inteira. Como se quisesse dizer: não precisamos nos preocupar com a Cara. Agora Dennis dizia exatamente a mesma coisa. Só que porque o dinheiro tinha deixado de aparecer, Eli respondeu calmamente, sem irritação: eu não sei nada sobre as finanças da Cara. É melhor você perguntar diretamente para ela. Fez uma pequena pausa e acrescentou: caso você tenha esquecido, a Cara ainda está no hospital. Depois disso, houve silêncio do outro lado da linha. Um silêncio curto, mas que dizia tudo. Parecia que Dennis só naquele instante tinha se lembrado, com certo incômodo, de que eu estava internada. Como se a minha doença fosse apenas um contratempo. Um obstáculo que me impedia de continuar sendo útil para eles. Foi naquele momento que compreendi tudo de uma vez. Mesmo agora, sem o dinheiro, eles não estavam preocupados comigo. Só havia uma preocupação: quanto custaria a minha ausência? Naquele instante, enxerguei uma verdade dolorosa. Para eles, sempre foi mais importante aquilo que eu podia oferecer, do que a pessoa que eu era. Quando a ligação terminou, ele olhou para mim e perguntou baixinho: eles ainda não entenderam, não é? Balancei a cabeça. Não, mas vão entender em breve. Naquela mesma noite, Bridget me ligou pela primeira vez. Não mandou mensagem. Não enviou um emoji. Ela realmente telefonou. Pela primeira vez desde o dia em que fui levada para o hospital. Por um instante, até pensei: talvez Dennis finalmente tivesse contado a ela como a situação era grave. Talvez agora ela perguntasse como eu estava. Talvez pedisse desculpas. Dissesse que ficou preocupada. Se lembrasse de que tinha uma irmã, e não apenas alguém que pagava suas contas. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ela nem perguntou sobre a minha saúde. Não mencionou a UTI. Foi direto ao assunto. Cara, o que aconteceu com o dinheiro da entrada? O banco disse que a transferência não chegou. O Dennis está desesperado. A gente pode perder a casa. Aconteceu alguma coisa com a sua conta? Com a minha conta. Eu continuava deitada naquela cama de hospital. Já tinham se passado 4 dias desde que ela ignorou minhas mensagens. 4 dias desde que eu poderia ter morrido. E a única coisa que realmente importava para ela era saber se a minha conta bancária ainda estava funcionando. Naquele instante, algo dentro de mim se rompeu de vez. Sem barulho, sem dor, com uma calma absoluta. Respirei fundo e respondi com a voz firme: Bridget, eu liguei 9 vezes para os nossos pais da UTI. E você me mandou um coraçãozinho e escreveu: descanse. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Depois ela perguntou, sinceramente confusa: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Foi justamente aquela surpresa que me disse mais do que qualquer outra palavra. Ela realmente não entendia a ligação entre as duas coisas. Na cabeça dela existiam 2 caras diferentes. Uma era a irmã que quase morreu. A outra era a pessoa que pagava as contas dela. E a única que realmente importava era a segunda. Respondi com tranquilidade: tem tudo a ver com a casa. Mas eu não vou explicar isso por telefone. Se vocês quiserem conversar, venham até aqui. Todos vocês. Vocês sabem exatamente onde eu estou. O endereço do hospital está com vocês há 4 dias. Não passou nem 1 hora e meu celular voltou a tocar. Desta vez era minha mãe. Provavelmente Bridget contou a ela sobre nossa conversa assim que desligou. E de repente aconteceu um verdadeiro milagre. O telefone que permaneceu em silêncio durante os dias mais difíceis da minha vida, agora não parava mais de tocar. Uma ligação. 2, 3, 5. O nome da minha mãe aparecia repetidamente na tela. De repente falar comigo se tornou urgente. Aquilo que eu tinha desejado desesperadamente na UTI finalmente estava acontecendo. O nome dela finalmente apareceu na tela do meu celular. Mas aconteceu tarde demais. Dias antes, eu teria esperado por aquela ligação com esperança. Agora,
Eu não sentia mais nada. Só calma. E uma clareza fria. Não atendi. E não foi por vingança. Nem por ressentimento. Simplesmente porque não havia mais nada para resolver pelo telefone. Eu conhecia muito bem o final dessas conversas. Minha mãe sempre começava falando. Depois, aos poucos, mudava completamente o sentido da história. Transformava a si mesma na vítima. E fazia de minha filha ingrata. Ela fazia isso com tanta habilidade que, quando a ligação terminava, era eu quem acabava pedindo desculpas. Mesmo esquecendo como tudo tinha começado. Depois de tantos anos, ela tinha se tornado uma verdadeira especialista nisso. Pelo telefone não existem testemunhas. Não existem documentos. Só a voz dela. E o meu velho hábito de ceder. Por isso não. Eu não conversaria por telefone. Se minha mãe realmente quisesse conversar, que viesse até aqui, ao quarto onde ela escolheu não aparecer antes. Que dissesse tudo olhando nos meus olhos. Na frente das pessoas que me viram assinar todos aqueles documentos. Que tudo acontecesse num lugar onde ninguém pudesse reescrever a realidade com palavras bonitas. Observei o celular tocar outra vez. Uma ligação. Depois outra. Depois mais uma. Deixei cada chamada terminar exatamente da mesma maneira que terminaram as minhas 9 ligações. Depois virei o celular com a tela para baixo. Olhei para Eli. E disse baixinho. Amanhã eles vêm. Eu sinto isso. Ele fez um leve sinal de concordância. Depois perguntou. Você quer que eu fique ao seu lado? Quero. E mais uma coisa. Peça para o Joel vir também. Quero que tudo aconteça da maneira certa. Passei a noite inteira me preparando para aquela conversa. Do jeito que eu sempre soube fazer. Com calma. Sem emoção. Reuni todos os fatos. Pensei cuidadosamente em cada palavra. E decidi antecipadamente quem eu queria ser naquele encontro. Na manhã seguinte liguei novamente para Joel. Pedi que trouxesse cópias de todos os documentos. O testamento atualizado. Os novos beneficiários do seguro. Os documentos que encerravam o pagamento da residência dos meus pais. E a confirmação de que a transferência do dinheiro para a casa da Bridget havia sido oficialmente cancelada. Não para jogar nada na cara de ninguém. Apenas para deixar tudo sobre a mesinha ao lado da minha cama. Como prova. Para que ninguém pudesse dizer que aquelas eram apenas as palavras de uma mulher doente, tomada pela emoção. Joel ouviu tudo atentamente. Depois me deu um conselho. Anotei imediatamente no verso do cardápio do hospital. Ele disse: não discuta com eles. Não importa o que sua mãe diga. Nem quantas vezes ela tente inverter a história. Não comece a se justificar. Porque no momento em que uma discussão começa, a conversa deixa de ser sobre a verdade. Ela se transforma em uma competição. Quem fala mais alto? Quem convence melhor? E sua mãe faz isso a vida inteira. Ela tem experiência demais. Você não precisa vencer essa discussão. Basta permanecer fiel à verdade. Não discuta com ninguém. Apenas diga a verdade. E deixe que os documentos falem por você. Não discuta. Deixe que os documentos falem no seu lugar. Eu conhecia Joel havia muitos anos. E durante todo esse tempo ele nunca me deu um conselho ruim. Naquela noite fiquei acordada por muito tempo, preparando-me mentalmente para o encontro do dia seguinte. Mas eu não estava me preparando para uma briga. Estava aprendendo a manter a calma. Uma lembrança após a outra passou pela minha cabeça. Todas as discussões que tivemos em família. Todas as conversas que eu perdi. Todas as vezes em que minha mãe falava com tanta convicção que eu começava a duvidar até dos meus próprios fatos. Todas as vezes em que era eu quem acabava pedindo desculpas. Mesmo quando a culpa não era minha. Então percebi uma coisa muito simples. Eu nunca perdia porque minha mãe tinha argumentos melhores. Eu perdia porque precisava desesperadamente do amor dela. Da aprovação dela. Eu queria ouvir. Tenho orgulho de você. Você é uma boa filha. Era isso que me fazia ceder. Concordar. Me quebrar. Mas agora, alguma coisa tinha mudado. Eu já não precisava mais dessa aprovação. E uma pessoa que já não espera o seu amor, não pode mais ser controlada. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha mais nada para oferecer à minha mãe. Já era tarde da noite quando meu pai ligou. Sozinho. Sem a minha mãe. No começo pensei em não atender, mas acabei atendendo. Talvez porque a voz dele sempre tivesse um peso diferente. Mais calma. Mais silenciosa. Ele ficou muito tempo sem dizer nada. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Como se tivesse passado horas sentado no escuro, tentando encontrar coragem. Cara, minha filha, a Bridget nos contou que você está no hospital. E como a situação era grave. Houve um longo silêncio. Depois ele perguntou baixinho.
É verdade que no primeiro dia você ligou 9 vezes para nós? É verdade. Assim que respondi, ouvi sua respiração pesada. Depois sua voz falhou. O telefone estava o tempo todo no meu bolso. Eu sentia ele vibrando. Mas achei que fossem os carregadores da mudança. Sua mãe disse: não se distraia. Primeiro vamos colocar o sofá para dentro. Depois a gente vê. E eu obedeci. Obedeci a ela. Em vez de atender a ligação da minha própria filha, ele ficou em silêncio. Depois ouvi meu pai chorando. Em toda a minha vida eu o tinha visto chorar apenas algumas vezes. Ele sempre foi um homem muito reservado. E então disse, quase num sussurro: eu poderia ter perdido você. E enquanto isso eu estava carregando um sofá. Eu não tentei consolá-lo. Antes eu teria dito imediatamente que estava tudo bem, que ele não tinha culpa de nada. Mas dessa vez não fiz isso. Pela primeira vez, deixei que ele sentisse o peso das próprias escolhas. Ainda assim, eu não fui cruel. Porque existe uma grande diferença entre ser cruel e ser firme. Meu pai nunca foi um homem mau. Ele apenas passou a vida inteira com medo de contrariar minha mãe. E isso não é a mesma coisa. Depois de alguns instantes, falei com calma: pai, eu vou ficar bem. Vou me recuperar. Mas depois de tudo o que aconteceu, nossa vida nunca mais será a mesma. Quero que você entenda isso antes de amanhã. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse palavras que me fizeram perceber uma coisa importante. De toda a família ele era o único que realmente tinha entendido o que já havia acontecido. Eu sei, respondeu baixinho meu pai. E agradeço a Deus por uma única coisa. Por você ter sobrevivido. E por ainda ter a oportunidade de mudar a sua vida. Amanhã eu estarei aí. Mesmo que sua mãe não queira. Na manhã seguinte, eles realmente apareceram. Todos de uma vez. Como se fossem uma delegação. Na frente, como sempre, vinha minha mãe. Ela entrou primeiro. Nas mãos carregava um buquê simples comprado no caminho. As flores estavam embrulhadas em um plástico transparente que fazia barulho a cada movimento. No rosto um sorriso largo. Tão confiante. Tão ensaiado. Que por um instante eu até me surpreendi. Naquele sorriso não havia arrependimento. Não havia medo. Não havia culpa. Nada. Meu pai, que entrou logo atrás, parecia completamente diferente. Em seu rosto só existia arrependimento. Pelo jeito, durante o caminho, minha mãe já tinha decidido como tudo aconteceria. Ela simplesmente fingiria que os últimos 5 dias nunca existiram. Como se nada de grave tivesse acontecido. Bastava sorrir, falar com entusiasmo. E todo mundo fingiria que estava tudo bem. Ela colocou o buquê sobre a mesinha ao lado da minha cama. Exatamente no mesmo lugar onde, no dia anterior, eu tinha assinado todos aqueles documentos. Depois se inclinou, beijou minha testa, e disse com carinho: "E minha querida, está vendo? Você nos deu um susto enorme. Mas você sempre foi forte. Eu sabia que você ia conseguir." Ali estava ela novamente. A frase que ouvi durante toda a minha vida. "Você é forte. Eu sabia que você ficaria bem." Ela disse aquilo diante de todos. Na frente do Eli, do Joel, da Bridget e do Dennis, que permaneciam calados perto da porta. Como se o fato de eu ter sobrevivido fosse apenas algo esperado. Como se a ausência dela não tivesse sido indiferença. Mas apenas confiança de que eu não precisava de ajuda. Só que o mais importante aconteceu poucos segundos depois. Antes mesmo que eu respondesse. Minha mãe finalmente revelou o verdadeiro motivo daquela visita. Sentou-se confortavelmente na cadeira ao lado da minha cama. E num tom calmo e prático disse: "A Bridget contou que aconteceu alguma confusão com o banco. Parece que houve um problema com o dinheiro da casa. Vamos resolver isso com calma. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido. A gente resolve isso rapidinho. Vamos resolver isso." Olhei diretamente nos olhos dela. E entendi de uma vez por todas. Ela ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Não levantei a voz. Foi exatamente naquele instante que eu percebi o quanto tinha mudado. Minha mãe acabará de agir como se o fato de eu quase morrer fosse apenas um detalhe. E imediatamente começou a falar de dinheiro. Na frente de todas aquelas pessoas. A vida inteira me ensinaram que em momentos assim, eu só tinha 2 opções. Ou acalmava minha mãe. Ou perdia o controle e começava a gritar. Mas daquela vez, não fiz nenhuma das 2 coisas. Peguei o buquê com calma. Retirei-o cuidadosamente da mesinha. Depois olhei para Joel. Ele entendeu imediatamente. Aproximou-se. E colocou-o em silêncio, uma pequena pilha de documentos sobre a mesa. Exatamente onde as flores estavam poucos segundos antes. Cruzei as mãos sobre o colo. Olhei para todos que estavam naquele quarto. E disse com absoluta tranquilidade:
Quero que todos vocês saibam de uma coisa. Enquanto vocês ajudavam a Bridget a carregar móveis, eu tomei algumas decisões muito importantes. E todas elas já foram oficializadas. Olhei calmamente para cada um deles. E continuei. No segundo dia da minha internação, quando nenhum de vocês apareceu, quando ninguém sequer telefonou, eu pedi que o meu advogado viesse até aqui. Então contei tudo. Expliquei que alterei os beneficiários do meu seguro de vida, que reescreve completamente o meu testamento, que interrompi o pagamento mensal da residência onde meus pais vivem. Aliás, tenho quase certeza de que minha mãe nem sabia de onde aquele dinheiro vinha todos esses anos. Provavelmente imaginava que fosse pago pelo governo, ou pelo sistema de aposentadoria. Ou talvez ela simplesmente acreditasse que aquele dinheiro aparecia sozinho, porque durante todos aqueles anos ela nunca perguntou quem pagava aquelas contas. Depois falei da parte mais importante. Expliquei que o dinheiro destinado à entrada da casa da Bridget havia sido oficialmente devolvido. Tudo aconteceu antes que o banco fizesse a transferência para o vendedor. Por isso, eles não receberiam mais aquele valor. Falei com calma, com a mesma voz que sempre usei com meus clientes quando precisava comunicar notícias difíceis. Sem raiva, sem acusações, apenas fatos, um depois do outro, como quem coloca moedas sobre uma mesa lentamente. O quarto ficou completamente em silêncio. Minha mãe ainda sorria, mas aquele sorriso parecia congelado. Já não expressava absolutamente nada. Então pronunciei a única frase que eu tinha preparado antecipadamente. A frase mais sincera que já disse à minha mãe. Da cama desta UTI, eu tentei ligar para vocês 9 vezes. Vocês só apareceram quando surgiu um problema com dinheiro. Foi exatamente por isso que neste quarto, no mesmo lugar para onde vocês nunca vieram, eu mudei tudo. Depois dessas palavras, foi como se minha mãe tivesse se partido ao meio. Como um prato que cai no chão. O sorriso desapareceu imediatamente. Mas o que surgiu por baixo dele não foram lágrimas, nem culpa, nem arrependimento. Foi apenas raiva. Ela se levantou bruscamente da cadeira e começou a gritar. Como você pode ser tão cruel? Você puniu a família inteira por causa de um simples mal-entendido. Ela dizia que não tinha entendido a gravidade da situação, que as mensagens tinham se perdido, que eu deveria ter explicado melhor. Como se 9 ligações não atendidas. E a frase "estou na UTI" fossem um enigma difícil de compreender. Depois me chamou de ingrata. E em seguida disse uma frase que fez tudo ficar completamente claro para mim. Foi isso que você inventou enquanto estava no hospital? Que tipo de filha trama uma conspiração contra os próprios pais de dentro de um quarto de hospital? Uma conspiração. Como se o verdadeiro crime não tivesse sido a indiferença dela, mas sim os documentos que eu assinei legalmente. Esperei calmamente até que ela terminasse de falar. Só então Joel deu um passo à frente. Durante todo aquele tempo, ele permanecerá em silêncio, perto da janela. Sua voz era calma, firme, a voz de alguém que já tinha visto muitas pessoas enfrentarem as consequências das próprias escolhas. Ele disse: todos os documentos foram preparados rigorosamente dentro da lei. A médica responsável confirmou oficialmente que Cara estava plenamente consciente no momento da assinatura e compreendia perfeitamente todas as suas decisões. Os documentos foram assinados na presença de 2 testemunhas, a médica responsável e a enfermeira. Todos foram devidamente autenticados, registrados, e possuem plena validade jurídica. Não existe fundamento legal para contestá-los. Naquele momento, Dona estava perto da porta. Ela tinha acabado de entrar para verificar meu soro. Ouviu a conversa e disse apenas uma frase curta. Eu fui testemunha. Cara entendia perfeitamente tudo o que estava fazendo. Na verdade, durante toda aquela semana, ela foi a pessoa mais lúcida que eu vi neste hospital. Minha mãe olhou lentamente para Joel, depois para a Dona, depois para a pilha de documentos sobre a mesa, e naquele instante finalmente compreendeu. Desta vez não havia saída. Nenhuma explicação conveniente. Nenhuma história que pudesse ser invertida a seu favor. Nenhuma conversa por telefone onde ela pudesse voltar a ser a vítima. Todos os fatos estavam diante dela. Olhei diretamente nos olhos da minha mãe. E finalmente disse as palavras que carreguei dentro de mim durante tempo demais. Por 36 anos. A vida inteira você disse que eu era forte. Só para nunca precisar estar ao meu lado quando eu precisasse de ajuda. Pois bem, eu realmente sou forte. Forte o bastante para finalmente deixar de aceitar tudo isso. Durante todo esse tempo Bridget permaneceu parada perto da porta. Parecia uma estátua.
Só naquele momento Bridget finalmente entendeu o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ela percebeu que o dinheiro da casa sempre tinha sido meu, que era eu quem financiava o futuro dela, que aquela casa, com as caixas espalhadas, os móveis novos, a cozinha cujas fotos minha mãe publicou com tanto orgulho, só existia por minha causa. E agora aquele dinheiro não existia mais, porque naquele dia, ela escolheu ignorar minhas mensagens. O rosto dela mudou, o medo apareceu em seus olhos. Ela sussurrou, quase sem voz: "Você está tirando a minha casa." Havia tanta confusão, tanto desespero na voz dela. Era exatamente assim que fala alguém que pela primeira vez na vida, perde o apoio em que sempre confiou. Olhei para minha irmã, e para minha própria surpresa não senti satisfação, nem um pouco. Senti tristeza, porque um dia eu também tive meu próprio apoio. Só que era diferente. Passei a vida inteira acreditando que meu valor dependia de ser necessária, de ajudar todo mundo, de salvar todo mundo. E essa dependência me custou quase tanto quanto a dependência dela do meu dinheiro custaria agora. Falei baixinho: "Não, Bridget, eu não estou tirando nada de você. Só não vou mais pagar por isso. São coisas completamente diferentes." É uma pena que ninguém tenha nos ensinado essa diferença dentro da nossa própria família. Dennis, que no dia anterior exigia explicações pelo telefone, agora não disse uma única palavra. E sinceramente, esse foi o castigo mais justo que ele poderia receber. Depois olhei novamente para Bridget, e devolvi a ela as próprias palavras, com a mesma calma com que se devolve um objeto perdido. "Você só me ligou quando o dinheiro desapareceu, não quando. Quem quase desapareceu fui eu." Ela não tinha resposta. Nenhum deles tinha. O quarto voltou a ficar em silêncio. Só se ouvia o som constante do monitor cardíaco. Agora meu coração batia tranquilo, firme, forte. O mesmo coração que ninguém ali fez questão de ouvir quando ele corria o risco de parar. Meu pai permanecia sentado num canto, com o rosto escondido entre as mãos. Ele estava ao meu lado, com a mão apoiada em meu ombro. E pela primeira vez em toda a minha vida, mesmo cercada por toda a minha família, eu não pedi desculpas para ninguém, mas eu também não pretendia abandoná-los completamente. Sim, muita gente gostaria de ouvir uma história em que cada pessoa recebe exatamente o mal que causou. Eu entendo isso, mas eu nunca fui esse tipo de pessoa, e não queria me transformar nisso. Por isso, antes que eles saíssem do meu quarto, falei calmamente: "Eu estou disposta a voltar a ajudar vocês, mas apenas nas minhas condições." Expliquei aos meus pais que poderia retomar parte do pagamento mensal da residência onde moravam. Apenas uma parte. O seguro de vida não. O testamento também não. Essas decisões eram definitivas. Não estavam mais abertas para discussão, mas ajudá-los a manter um teto sobre suas cabeças. Isso eu ainda estava disposta a fazer, com uma condição. Ou melhor, com algumas condições. Pedi que Joel anotasse tudo por escrito naquele mesmo instante. Assim, mais tarde, ninguém poderia dizer que eu havia falado outra coisa. E a primeira exigência que fiz foi muito simples. Não bastava pedir desculpas, nem dizer palavras vazias. Eu queria que eles reconhecessem, em voz alta, exatamente o que tinha acontecido. Digam claramente que vocês me deixaram sozinha, no momento em que eu podia morrer, sem justificativas, sem mas, apenas a verdade. Minha segunda condição era tão importante quanto a primeira. Eu disse: "Se nós realmente quisermos continuar sendo uma família, então, a partir de agora, tudo precisa ser uma via de mão dupla. Eu não vou mais ser a pessoa que passa a vida inteira sustentando todo mundo, enquanto ninguém está ao meu lado quando eu preciso. Não quero mais ser a viga que sustenta uma casa inteira, mas que nunca é convidada a entrar nela. Se vocês querem uma filha, então precisam aprender a ser pais. Pais de verdade. Daqueles que aparecem não apenas quando precisam de alguma coisa, mas quando é difícil, quando é inconveniente, quando não existe nada para ganhar em troca, quando basta sentar ao lado de uma cama de hospital às 3 da manhã, porque amam." Meu pai assinou os documentos antes mesmo que eu terminasse de falar. A mão dele tremia visivelmente. Naquela noite ele ficou comigo no hospital. Sentou-se ao lado de Eli numa cadeira desconfortável. 2 homens permaneceram em silêncio ao lado da filha e da irmã, que quase perderam. Minha mãe precisou de muito mais tempo. Ficou parada diante da janela por vários minutos, com os braços cruzados. E sinceramente, eu já nem tinha certeza de que ela conseguiria dizer aquilo. Mas os documentos estavam sobre a mesa. As testemunhas continuavam ali.
E pela primeira vez na vida, minha mãe estava numa situação em que não podia mudar a história a seu favor. Finalmente ela se virou lentamente para mim, sem conseguir olhar diretamente nos meus olhos, e disse baixinho: eu deveria ter vindo. Apenas 3 palavras. Mas talvez nunca em toda a vida, elas tivessem sido tão difíceis de pronunciar. Não era tudo o que eu sempre sonhei ouvir. Não era a mãe que passei tantos anos desejando ter. Mas era a verdade. E às vezes, a verdade já é o primeiro passo. Eu tinha 36 anos. O coágulo no meu pulmão desaparecia aos poucos. Eli dormia silenciosamente na cadeira ao meu lado. E foi naquele instante que compreendi. Um começo verdadeiro já é suficiente. Desde que seja honesto. Algum tempo depois, Bridget comprou outra casa. Menor. Desta vez com o próprio dinheiro. E eu finalmente voltei para casa. Mas já era uma vida completamente diferente. Uma vida que eu mesma reescrevi. E nela só havia espaço para as pessoas que realmente estiveram ao meu lado quando isso mais importava. Aprendi uma coisa muito simples. Família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem entra no seu quarto de hospital, enquanto os aparelhos continuam apitando, mesmo quando já não precisa de nada de você. Se você chegou até o fim desta história, talvez conheça essa dor também. A dor de quem sempre foi forte. E justamente por isso ninguém nunca se preocupou. 9 ligações ignoradas. Um sofá que valeu mais do que a própria filha. Um advogado que foi até a UTI para proteger alguém que a própria família abandonou. Se você também passou a vida sendo a pessoa que sustentava todo mundo, mas nunca encontrou ninguém para sustentá-lo quando precisou, espero que esta história tenha lhe dado um pouco de força. E lembrado de uma verdade importante. Às vezes, o maior ato de coragem é parar de entregar tudo de si para quem nunca esteve ao seu lado, e começar a escolher aqueles que realmente escolheram você.